Olá, tudo bem? Eu hoje resolvi gravar mais um vídeo virado para a comunidade dos defensores da teoria da Terra plana. Não vou estar aqui a apresentar provas de que a Terra é uma esfera, isso para mim seria um tanto quanto ridículo até fazer. De qualquer forma, eu vou pegar nesta imagem e, com base nesta imagem que eu fui buscar à internet, que é aquela que é comum a todos os defensores da Terra plana, colocar algumas questões para vocês responderem. Se não souberem responder, e muito provavelmente não saberão, coloquem essas mesmas questões às lideranças desse movimento e vejam quais são as respostas que eles dão e depois coloquem aqui. Se preferirem, peçam a eles para gravar um vídeo respondendo as questões que eu vou colocar. E a primeira questão é: partindo do princípio que o modelo é este que aqui está, como é que explicam o facto de o Polo Sul ter 6 meses dia e 6 meses noite? Porque pelo modelo que eu estou a ver aqui, não só o Polo Sul, mas como todo o globo terrestre, com exceção do Polo Norte, mas isso fica para depois, são 12 horas de sol e 12 horas de dia ao longo de todo o ano. Não há variação. Partindo do princípio que o movimento com o Sol é este que aqui apresenta a figura, e andando aqui à volta, portanto teremos essa mancha escura que será à noite indo se deslocar sempre ao mesmo ritmo, o que quer dizer que teríamos um dia constante de 24 horas ao longo de todo o ano. Seria constante, não haveria diferença entre dias e a noite, portanto não haveria aquilo que se nota sobretudo nos países temperados mesmo, em que no verão tem muito mais horas de sol do que de dia e inclusivamente indo mais para norte temos o tão falado sol da meia-noite. Aqui neste modelo, tanto como me dá a entender, isto não aconteceria, seria constantemente 12 horas ao longo de todo o ano e inclusivamente no Polo Sul. Em relação ao Polo Norte, aconteceria uma coisa bastante curiosa, que era o facto de o Polo Norte viver num constante entardecer, um constante lusco-fusco, onde não haveria nem uma radiação solar suficientemente forte, nem tão fraca que permitisse o surgimento da noite. Seria um entardecer eterno, pelo menos à luz deste modelo que aqui está, da forma que ele está aqui representado. Outra coisa outra questão que eu tenho que colocar é: apanhando o Polo Sul uma quantidade de radiação tão grande, como é que é possível que as geleiras não derretam? Que haja inclusivamente ao longo do ano variações no crescimento das geleiras e desaparecimento. Quando se aproxima do inverno, as geleiras começam a aumentar e quando começa a vir o verão, com o aumento da radiação solar, as geleiras diminuem, e estamos a falar isso em milhares e milhares de quilómetros, que a Antártica aparece e desaparece camadas de gelo, e isso é muito facilmente observável. A viagem não é assim tão longa que não se possa constatar isto. Neste modelo eu não consigo entender como isto acontece. Já insisto, expliquem como é que isso funciona. Outra coisa: o Sol estando tão próximo da Terra, ele ainda assim tem que ter uma fonte de energia imensa, uma fonte de energia tal que, para ser capaz de iluminar uma superfície, que 50% da superfície terrestre, e aquecer uma superfície tão grande, necessariamente tem que ser uma fonte imensa de energia. E basta fazer uma experiência: a pessoa acender uma fogueira e vai se afastando da fogueira e nota que rapidamente deixa de sentir o calor emanado dessa fogueira. Portanto, imaginem uma fogueira, uma fonte de energia tão intensa, capaz de aquecer
metade do globo terrestre e de iluminar metade do globo terrestre, o calor que deve emanar dessa fonte de energia. E agora a questão é, como é que é possível que um avião, ao levantar voo, ao se aproximar dessa fonte, não entre em combustão, não derreta? Aliás, eu trago aqui a imagem de uma era em que se acreditava que a Terra era exatamente assim, no tempo da Grécia Antiga, em que surgiu uma figura da mitologia grega chamada Ícaro, cujo sonho dele era possuir asas, poder voar. E foi-lhe concedido esse desejo. Ele ganhou as asas feitas de cera e resolveu voar então em direção ao Sol. O que aconteceu? Como se acreditava que a Terra tinha se formado, ao se aproximar do Sol, as asas derreteram e Ícaro caiu. Portanto, este é o raciocínio lógico, partindo do princípio que este fosse o modelo. No entanto, nós sabemos que não é isso que acontece, muito pelo contrário. Quando o avião levanta voo, quanto mais ele sobe, mais baixa a temperatura, de tal forma que quando ele atinge a altitude de cruzeiro, a temperatura no exterior está da ordem dos 70 graus e até mais 70 graus negativos. Poderia citar outro exemplo, o Monte Kilimanjaro na África, numa zona extremamente quente. O topo desse monte, como acontece com todas as montanhas de grande altitude, que atinge grande altitude, tem glaciares eternos. Portanto, tem o topo do Monte Kilimanjaro está coberto de neve durante todo o ano. Deveria ser ao contrário. Portanto, quanto mais se aproxima do Sol, deveria ser mais calor e não o contrário. Outra coisa é que eu neste modelo não entendo é como funcionaria as fases da Lua. Portanto, expliquem-me lá como é que é possível que com um movimento como este que representar-se as diferentes fases da Lua. E, por fim, a outra questão tem a ver com o domo. De que material é feito este domo? Nós sabemos que na Terra não existe nenhum material suficientemente resistente sequer para construir uma cúpula e eu já estou a exagerar, 1 km². Imaginem uma cúpula com milhões de km² a encobrir todo o globo. Que material é esse? Super resistente, que faz com que essa cúpula se mantenha naquele devido lugar durante bilhões de anos. E o peso que essa cúpula há de ter e como é que é possível ela se manter estável na posição em que está. E por fim, também tem a ver com essa questão do domo. Se nós pegarmos neste modelo e tentarmos fazê-lo numa escala mais reduzida, nós iríamos ver que se fizesse uma pequena fogueira, por menor que ela fosse, rapidamente todo o fumo iria preencher todo aquele espaço. Como é que é possível que ao longo de milhares de anos, vulcões, queimadas, toda a era industrial, com toneladas e toneladas de gases que são expelidos, que esta cúpula nós não tenhamos nos sufocados perante uma cúpula que nos isola de uma forma tão estanque do espaço exterior. Essas são algumas questões que eu coloco. Se vocês forem capazes de responder de forma racional e de forma compreensiva, tudo bem. Se não forem capazes de responder, se preferirem continuar da mesma forma que têm feito os vossos comentários, podem continuar, porque para mim isto também será a resposta. É a resposta que vocês não têm como responder, não sabem responder. E como não sabem responder, recorrem a esta forma de não entrar numa discussão racional, porque não existe nenhuma racionalidade nesse modelo. E perante algo que é irracional, não se consegue
tornar racional o irracional. Fico a aguardar então uma explicação para essas questões. Para já fico-me só por aqui. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.